e vamos abrir nossas Bíblias com muita alegria. Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo de número 3. Evangelho segundo João, capítulo de número 3. Aleluia. Nós vamos ler desde o versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este homem de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Irmãos, o maior dos milagres que o nosso Senhor Jesus operou, o novo nascimento. Quando pensamos em milagres, você percebe que o próprio Nicodemos, sendo mestre em Israel, ele foi atraído até o Senhor Jesus devido aos seus sinais, aos seus milagres. Ele chegou então à noite até onde Jesus estava e começou a conversar com Jesus e reconhecer e dizer: Senhor, mestre, eu sei que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres, os sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E é verdade, irmãos, quantos milagres Jesus operou, quantos sinais, quantas maravilhas o nosso Senhor Jesus operou. Nós sabemos, cegos que viram, surdos que ouviram, mudos que falaram, aleijados que andaram, mortos que ressuscitaram. Jesus operou maravilhas, irmãos, mas todos esses sinais e todas essas maravilhas, se a pessoa não tiver a experiência do novo nascimento, se ele não passar por maior dos milagres, o novo nascimento, fica por aqui. Jesus diz para Nicodemos: é verdade, muitos sinais, mas é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendia isso. É um milagre, irmãos. Nascer de novo é um milagre que só Deus pode fazer. Não é algo que o homem faz, tem que partir de Deus. Nascer de novo equivale a dizer ser filho de Deus, porque todos nós nascemos da carne, e Jesus afirma que aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Então é preciso nascer do Espírito, nascer de Deus, da água e do Espírito. E a não ser que nós tenhamos esta experiência, todos os milagres param por aqui, cessam aqui. Imagine
o próprio Lázaro que ressuscitou. Mas se ele não teve a experiência do novo nascimento, não existe mais. Você talvez nunca recebeu um milagre extraordinário como, quem sabe, você gostaria de receber. Quem sabe você tem uma dor na perna que nunca foi curada, uma dor no braço que nunca foi curado, e você diz: Senhor, como eu gostaria de receber esse milagre. Mas eu quero te dizer algo. Jesus afirma: é melhor entrar no reino sem um braço, cego de um olho, do que ser perfeitinho e ser lançado nas trevas exteriores. O maior dos milagres você precisa provar, nós precisamos experimentar, irmãos, o maior dos milagres, que é justamente o novo nascimento, é ser nascido de Deus, é experimentar esse novo nascimento. Eu preciso, você precisa, nós precisamos experimentar isso. Nicodemos fica pasmo, e ele não entende, como é que pode um homem nascer sendo velho? Como é que ele pode? Será que ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer outra vez? Como é que poderia acontecer tal milagre? Jesus diz: você sendo mestre em Israel, não entende dessas coisas? Porque ele era um mestre espiritual, deveria saber. Infelizmente nós, irmãos, às vezes, muitos de nós, temos até títulos, mas não entendemos, não compreendemos aquilo que é o básico, que é o principal, que é o milagre dos milagres, que é o novo nascimento, que é experimentar, ter uma nova natureza, ser nascido de Deus, saber que a nossa vida não é mais aquela, que experimentamos algo novo dentro de nós, e isso se chama novo nascimento, se chama ser nascido de Deus. Esse novo nascimento, esse milagre, está disponível no reino de Deus. Jesus disponibilizou para nós. Podemos nos tornar filhos de Deus por causa daquilo que Jesus fez e por causa de uma participação nossa, de princípios de milagres que nós temos aprendido durante esses meses, alguns princípios de milagres que é tão importante nós saber que há algo que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos buscar, nós precisamos crer, nós precisamos perseverar, receber, aceitar Jesus e perseverar nele, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Estávamos conversando hoje no carro que o mais importante é como termina, não é como começa. Você pode ter iniciado bem, irmão, mas o mais importante é você terminar bem em Deus, manter a sua vida fiel, firme até o final. Jesus ensina para Nicodemos como é que se pode nascer de novo. Jesus mostra um exemplo de Moisés. O povo de Israel, quando estava no deserto, irmãos, vocês sabem, eles murmuraram, e quando eles murmuraram, reclamaram, tá uma coisa que Deus abomina, é murmuração, reclamação. Não faça isso, meu irmão, ore em vez de reclamar. Mas o povo começou a murmurar de Deus. Nós estamos aqui nesse deserto, por que saímos do Egito? Para morrer nesse deserto, essa comida, essas coisas Deus abomina. E reclamaram de Moisés. Então Deus enviou serpentes, cobras, que começou a morder o povo. E quando aquelas cobras mordiam o povo gemia de dor, morriam. Todos os que eram mordidos iam morrendo. E eles então caíram em si e entenderam que a razão daquela maldição na vida deles era por causa da murmuração.
Então eles correram até Moisés, chegaram até Moisés e falaram: Moisés, nos perdoa, nós pecamos contra Deus, pecamos contra você, nós falamos contra Deus, falamos contra você, nos perdoa, Moisés, e ora por nós. E Moisés, o homem mais manso do mundo, se coloca diante de Deus e começa a interceder por eles, e Deus dá uma direção, mostra um escape. Deus fala para Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, pendure numa haste essa serpente, e há de ser que todos aqueles que foram mordidos pelas cobras, se olharem para a serpente, eles ficarão curados, eles terão vida. Jesus queria dizer, eles nascerão de novo, eles terão uma nova oportunidade. Já viu essa expressão, quando a pessoa passa por um acidente, né, Jonas? Diz: rapaz, eu nasci de novo. Então, é bem isso, você foi mordido pela cobra, mas se você olhar para a serpente que Moisés ergueu lá, você vai nascer de novo. Coisa simples, irmãos, coisa muito simples. E Jesus está dizendo para Nicodemos, da mesma forma que Moisés ergueu aquela serpente lá no deserto, e todos aqueles mordidos olhavam para a serpente e eram curados, da mesma maneira importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida, nasça de novo, experimente o milagre do novo nascimento. Muito simples. Você só não vai para o reino de Deus se você não quiser. Todos nós podemos, irmãos. Jesus está dizendo: para isso, foi por isso, Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no deserto era isso, os mordidos pelas serpentes iriam morrer, e eles então buscaram a Moisés. Moisés mostra o caminho, eles então olham para a serpente de bronze, e são curados, recebem o milagre. Aqueles que outrora eram condenados, agora tinham vida de novo. Da mesma forma, irmãos, da mesma maneira, aqueles que se acham perdidos, se você tem medo da morte, se você é uma dessas pessoas que não tem certeza da tua vida eterna, da salvação, o que vai acontecer com você depois? Se você está buscando só milagre para os dias atuais, mas não se incomoda com o dia de amanhã, se nesta noite você tem esse entendimento, esta compreensão de que você realmente foi mordido pela serpente lá do Éden, que há em você um veneno de morte, e que há em toda a humanidade, porque é isso que aconteceu. A Bíblia afirma: todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus, todos nós, irmãos, estamos caminhando para a morte, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para isso ele foi erguido, para isso nós celebramos nesta noite a ceia, e afirmamos: Jesus morreu numa cruz, ele foi levantado no Calvário, para que se eu e você olharmos para ele, não fiquemos confundidos, sejamos iluminados, tenhamos vida, tenhamos um novo nascimento, experimentamos o milagre dos milagres, tão somente por olharmos para Jesus. Amém, amados? Eu e você, que precisamos ser salvos, precisamos passar por esse processo. Lembrem-se, os milagres acontecem e normalmente eles seguem alguns princípios. E é muito importante para você entender isso, para nós entendermos, nós que queremos milagres, que queremos o operar de Deus, que queremos viver o sobrenatural de Deus, é muito importante nós compreendermos, irmãos, que os milagres são disponíveis nos dias de hoje,
que Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Assim como o milagre do novo nascimento, o milagre que você precisa para a sua vida. O que acontece? Os princípios, na verdade, que se aplicam também ao novo nascimento, são os seguintes. Em primeiro lugar, você tem uma necessidade, diga necessidade. Um vazio dentro de você, um desejo. Você tem uma vontade. Você sabe que não está bem. E você não se conforma com aquilo. O milagre não acontece com aqueles que estão conformados, raramente. Mas o milagre acontece com aqueles que, após reconhecerem a sua necessidade, eles não ficam parados. Eles não ficam tranquilos, acomodados, eles não dizem, a vida é assim mesmo. Se Deus quer assim, louvado seja Deus. Mas Deus está lá no céu dizendo, não filho, eu não quero assim. Esta é a vontade de Deus. Deus está dizendo, não meu filho, não é a minha vontade. Prestem atenção. Preste atenção, os milagres acontecem quando há uma necessidade e quando a gente não se conforma com aquilo. Quando a gente diz, não, essa minha natureza tem que mudar. Não é possível viver desse jeito. Quantos já se depararam com isso? Só eu, que às vezes se erra e fala, não, eu não posso mais errar desse jeito. Não me conformo com isso. Se você se conforma e você diz assim, é assim mesmo, a vida é assim, né, Fábio? Nós somos assim. Não, irmãos, você não pode se conformar. Você não pode, esse conformismo é fatal. Nós temos que criar esta, de certa forma, irmãos, uma revolta dentro de nós. Nós não queremos isso. Eu não quero isso. Imagine aquela mulher do fluxo de sangue. Texto que a maioria dos irmãos conhece, mas para aqueles que não conhecem, uma mulher sofria de um fluxo de sangue, e diz a palavra de Deus, que ela era de posses, e ela já havia gastado todos os seus recursos com os médicos, e não melhorava, indo cada dia pior. Ela estava conformada, irmãos? Não. Ela não se conformava. Quando a pessoa busca um médico, quando a pessoa busca, é porque ela não está conformada, ela quer a cura, poxa, isso está me incomodando demais. Eu não consigo sair, eu não posso sair de casa, isso está me incomodando, então eu vou buscar a cura. O que é que precisa? Precisa vender a casa? Vamos vender a casa. Aonde tem a cura? Tem lá em Cuba? Vamos em Cuba. Vamos atrás. Ela não se conformava. Estão entendendo, irmãos? Ela não dizia, amém, é assim mesmo, eu não sou a pior, tem gente pior do que eu, não é? Tem gente pior, então tudo bem. Nada não está bem. Passou um ano, e ela com aquele fluxo de sangue, 1 ano, irmãos, 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos, e aquela mulher continuava inconformada. O tempo não deixou ela perder a fé, a confiança, o desejo, na verdade, o querer, a vontade, o desejo de ser curada. Isso é um princípio para milagres, é ter dentro de nós um desejo, uma vontade. Amém? Estão entendendo? Amém? Esta mulher tinha. E esse desejo, o tempo não tirava dela. Ela continuava mesmo se esvaindo. De repente, ela se via úmida de novo. O médico dava uma receita e ela continuava fluindo o sangue dela. Até que um dia, 12 anos depois, ela ouviu falar de Jesus, e diziam para ela, este homem tem tanto poder, que se as pessoas tocarem nele,
são curadas. Gente, a fé que vem pelo nome de Jesus, veio para dentro do coração dela, e ela, cheia daquele desejo, daquela paixão, daquela vontade, ela toma uma decisão de ir buscar a sua cura. Da mesma maneira, você vê uma outra situação do centurião romano. Eu gosto demais daquele homem. Aquele homem não lutava por si, ele não queria um milagre para a sua vida, mas ele não se conformava de saber que o seu servo estava à morte, o seu empregado, e ele busca pelo seu empregado. Preste atenção nisso. Talvez você tenha alguém, um ente querido, alguém que você gosta muito, que ainda não é salvo, que ainda não nasceu de novo. Pastor, e o que eu posso fazer? Você pode interceder, você pode ir até Jesus por ele, você pode dizer: não, eu não me conformo de meu pai ir para o inferno, não, eu não me conformo de ver minhas irmãs caindo, não, eu não me conformo, eu vou buscar a salvação deles, eu vou buscar a cura deles, eu vou buscar um milagre deles. Este era o centurião romano, ele foi até Jesus com esse peso no coração: meu servo está à morte, ele precisa de um toque do Senhor, ele precisa de um toque do Senhor. A fé desse homem era a seguinte: ele entendia que Jesus não precisava nem ir até lá. Se olharmos um outro exemplo antes de fecharmos, Zaqueu, irmãos, era bem de vida, tinha dinheiro, tinha posição. A mensagem de prosperidade não alcançava Zaqueu, Fernando, porque ele não era isso, ele queria paz no coração, ele queria a experiência do novo nascimento, paz com Deus, e ele não tinha. E quando ele ouviu falar de Jesus, a fé que vem pelo nome de Jesus veio ao coração dele, e ele não mediu esforços, irmãos, ele buscou. Isso faz parte da salvação, buscar. Isaías, capítulo 55, versículo 4 ou versículo 6, projete por favor, Isaías 55, diz: buscai ao Senhor, versículo 6, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, buscai ao Senhor. Então, esta é a parte minha para a minha salvação, é a parte nossa, irmãos, e quando nós não fazemos por nós, fazemos por outros. Zaqueu não teve dúvida, ele foi atrás, ele buscou, ele desejou, ele queria ver Jesus, ele sabia que precisava de uma experiência nova, de uma vida nova, e ele não teve dúvida, ele foi até onde Jesus estava, ele foi buscar o Senhor Jesus. Amém, amados? Eu gosto de pensar sobre isso, que a necessidade, o desejo latente, é uma força tão grande. Normalmente, irmãos, nós não recebemos milagre porque não queremos, porque não desejamos. Eu me lembro quando eu estava buscando o batismo no Espírito Santo, eu desejava tanto, irmãos, tanto ser batizado no Espírito Santo, passava noites em vigílias, querendo, desejando, e eu li um livro em que um pastor contou uma experiência que aquilo marcou a minha vida. Um jovem queria ser batizado no Espírito Santo, e foi então ao pastor e falou: pastor, por favor, ore por mim, faça alguma coisa, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Você quer mesmo? Quanto você quer ser batizado? Eu quero muito. Tá bom, vem cá um pouco. Foi com ele perto de um rio,
entra aí na água. Pastor, mas você não quer? Quero. Afundou a cabeça dele na água e ficou lá uns 2 minutos. Quando ele começou a se bater, aí o pastor liberou. Pastor, você queria me matar? Você queria me matar? Não, meu filho, não queria te matar. O que você queria? Qual era a intensidade do desejo que você tinha quando você estava ali embaixo? Eu queria ar. Quando você desejar da mesma intensidade, você vai receber. Eu falei, meu Deus, que segredo maravilhoso. Então, eu aprendi aquilo, irmãos. Então, o meu desejo era tão grande, que não teve como. Veio ao encontro. Quando você desejar, quando você quiser mesmo, a ponto de deixar o seu orgulho, fazer como Zaqueu. E a música diz, eu vou subir o mais alto que eu puder, só para te ver, eu quero olhar para ti, eu quero receber algo de ti. Então, era esse o desejo de Zaqueu. Imagine a zombaria. Olha quem está em cima da árvore, olha lá quem está lá em cima. Mas era ele, porque ele queria, ele desejava. A intensidade daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Eu quero mudar, eu quero ver minha vida transformada. O quanto você quer? De que maneira você quer? Qual a intensidade que você quer o teu milagre? Um outro princípio colado nesse é justamente a fé. A fé operante. A fé, irmãos, que é o início, depois do desejo, depois da paixão, é o ponto de partida para você conquistar aquilo que você precisa, para conquistar o seu milagre. Irmãos, seja o que for, seja salvação, seja o que for, é desta forma. Aquele que não negou nem o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele? Quantos sabem? Todas as coisas. Como não nos dará com ele todas as coisas? Aquele que não negou. Então, irmãos, é possível, se eu desejo e se eu creio, se eu tenho essa paixão e eu creio que Deus pode fazer através na minha vida. A fé é este fundamento, esta base para a realização de todo e qualquer milagre. Entenda isso. Eu preciso desenvolver, aumentar a minha fé. Eu vi uma frase esses dias que me chamou demais a atenção. Diz assim: a fé é um estado de espírito. Preste bem atenção nisso. A fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela minha pregação, por aquilo que eu falo. A fé é um estado de espírito, é a maneira que eu vivo, e esta maneira, esse estado de espírito é induzido, ou seja, ele recebe influência forte daquilo que eu prego, daquilo que eu falo. Como é a tua fé? O que é que você tem falado? Como está o teu coração? Se nós, irmãos, falamos palavras de fé, de possibilidade, de conquista, que eu vou conseguir, nós conquistamos. Amém, irmãos? Nenhum deles, nenhum milagre, ou poucos milagres talvez, aconteceram sem esta fé operante. Pense em Zaqueu. Zaqueu tinha esse desejo, e ele foi à luta, irmãos. Ele creu, e ele dizia:
ele dizia consigo: meu Deus, se este homem for na minha casa, eu imagino isso. E ele recebeu Jesus de uma forma tão maravilhosa. A fé veio ao coração dele. Ele falou: puxa, as riquezas minhas não têm tanto valor. Eu achava que era, mas não é. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Ele recebeu a salvação ali, irmãos, porque ele colocou em prática aquilo que ele acreditava, um desejo dele. Você olha para o centurião, ele cria em algo. A maneira que ele cria era a seguinte: se ele disser uma palavra, meu servo será curado. Era a maneira que ele cria. Eu não sei como é que você crê, como é que você tem falado, mas o centurião dizia: ele não precisa ir na minha casa, ele não precisa tocar em mim, eu não preciso tocar nele, mas se ele disser uma palavra, meu servo será curado. Por quê? Porque ele fazia uma analogia. Ele dizia: eu também sou um homem que estou debaixo de autoridade, e tenho homens sob a minha autoridade. Eu digo para esse vai e ele vai, eu digo para aquele vem e ele vem. Então Jesus não precisa nem ir, basta ele falar. Que fé, uma fé admirável, uma fé que admirou o Senhor Jesus. Jesus disse: nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Amém, irmãos? Amém, amados? Oh Deus, que encontre gente aqui cheio de fé, cheio desta fé. Eu não sei como é que você crê, eu não sei como é que você pensa, mas irmãos, é necessário você pregar para você encher o teu coração de uma crença, de algo que te alimenta. A mulher do fluxo de sangue, ela enchia o seu coração, ela criou um estado de espírito, um estado de fé, porque ela dizia: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ele não precisa orar por mim, pôr as mãos. Se eu for até lá e tocar, eu serei curada. A fé funciona, irmãos. A fé opera, é a fé que opera milagres. Jesus disse: quem me tocou? Todo mundo dizia: Senhor, está todo mundo tocando em ti. Não é todo mundo. É alguém que tocou em mim de uma forma diferente. Alguém tocou em mim de uma maneira diferente. Alguém fez algo diferente. Então, aquela fé que foi gerada, preste bem atenção, no coração dela, pela palavra, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre uma palavra positiva, uma palavra de fé. Alimente-se da palavra de fé naquilo que você precisa, naquela situação que você necessita. Se você quer ter uma vida próspera, abençoada, encha o teu coração de palavras dessa forma. É um milagre que você quer operar nesta área. Você precisa se encher disso. Preste bem atenção, irmãos, os milagres ainda acontecem. Jesus disse: para isso se manifestou o Filho de Deus. Eu vim para isso, para que vocês tenham vida. Aquele que crê, aquele que quiser, se quiserdes, se me ouvirdes, vocês vão ter o melhor desta terra, vocês vão desfrutar em nome do Senhor Jesus. Amém, amados?